Então estamos começando a 7ª aula do nosso mini curso. Vou colocar o slide na tela. Então esses 3 tópicos vão ser abordados. Vamos falar um pouco sobre o que é intenção e o seu relacionamento com o símbolo que a gente vai escolher. Cada um de nós pode escolher qualquer símbolo. A relação que existe entre isso que a gente chama de emoção elevada e o terceiro aspecto, que eu considero ser o mais importante, que é um estado de consciência superior durante a meditação. E que a gente vai levar para o nosso dia a dia, porque, como a gente vai ver durante várias partes do nosso dia a dia, existe uma instabilidade no nosso estado de consciência. Horas a gente está completamente dormindo e outras horas a gente está um pouquinho mais desperto. E a gente vai precisar usar com sabedoria e todas essas chaves e ferramentas que a gente tem conversado com vocês para poder elevar esse estado de consciência também durante o dia até o limite, né? Porque nós sabemos que isso é semelhante a uma escada enorme. E a gente consegue subir até um determinado degrau. Para a gente avançar o outro degrau seguinte, tem que vencer os aspectos automatizados, né? Aspectos característicos da nossa personalidade. E uma vez que a gente consiga vencer um pequeno aspecto, a gente sobe mais um degrauzinho. E esse degrau ele é simbolizado pelos diversos níveis do ser, como a gente vai ver. Usando o símbolo, por exemplo, da cruz, a gente vai entender que a cruz tem diversos símbolos, diversos significados, né? Então, a linha horizontal da cruz representa o passado e o futuro, as condições materiais da existência, a família, tudo que nos contata aqui nesse mundo tridimensional, material. E o pau vertical da cruz representa os aspectos espirituais, os diversos níveis. Existem milhões de níveis de ser diferentes. E dependendo do elemento psicológico que se manifesta em nós, esse nível desce ou aumenta. E isso tem a ver muito com o que a gente vai ver hoje, com as frequências, que todo mundo fala tanto hoje em dia. Boa tarde, Mariana. E isso tem a ver com o estado de ser, de forma contínua, como nós pensamos, sentimos e reagimos diante das circunstâncias da vida. Então, o primeiro... tem mais alguém chegando. Boa tarde, Maria Dark. Aí a gente vai dar uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico é do livro Como se tornar sobrenatural. A gente vai usar ele como base em algumas coisas hoje, para a gente entender melhor algumas coisas. É aquela frase chave, né, que o Joe Dispenza sempre repete, de várias formas, mas em si o significado é o mesmo. Onde está a sua atenção, ali estará a sua energia. Então vocês veem que ali esse círculo maior, né, com diversos dados ali, passado, futuro, problemas, doenças, roupas, compromissos, notícias, TV, computador, e-mail, Facebook, YouTube, LinkedIn, celular, WhatsApp, mensagem de texto, Instagram, Twitter, só a internet aí, Deus me livre. Dor, corpo, rosto, família do cônjuge, amigos, aí vocês veem que a relação entre amigo ali tem um item convergindo para sofrimento. Parentes, esse é o ex, né? Ex-namorado, ex-marido, ex-mulher. Irmãos, pais, filhos, parceiro, emprego, chefe, colega de trabalho, e inimigos. Aí você vê ali o ódio, inimigo entre você e seu inimigo, entre aspas. E existe uma parte central, que é o mundo interno. O primeiro aspecto dos nossos mundos internos, que tem a ver com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos diante dessas coisas. Quanto mais nós colocamos a atenção, quanto mais a atenção está presa nessas coisas materiais, mais, energeticamente falando, o corpo sofre. Porque essa atenção tem íntima ligação, como diz a frase, com a energia que nós temos. Então, diante de tudo isso, às vezes a pessoa pergunta, mas em qual energia eu vou alcançar os meus objetivos espirituais? Pois então, essas coisas elas continuarão existindo ao redor de nós. O trabalho significa que uma boa parte dessa energia já não será investida no mundo externo. E se você não dá tanta importância para essas coisas externas, tridimensionais da vida, diminui a importância delas, ou eu melhor dizendo, diminui o abalo que elas causam dentro de nós, a energia fica
reservada. E assim você tem energia suficiente para, inclusive, progredir na face horizontal da vida. Do contrário, você vai estar agindo exatamente como milhões e milhões e milhões de pessoas que pensam que para ter condições materiais mínimas de existência tem que trabalhar 12 horas, 14 horas por dia. E às vezes até mais. E mesmo assim não tem essas condições de subsistência garantida, porque elas estão envolvidas nas condições materiais do mundo. E a gente vai entender isso muito em relação ao que predomina nas pessoas. Quanto mais o ego predomina, mais ele fica preso nas engrenagens da roda, como diz Sansara. E existe uma relação íntima, muito profunda, entre o que nós carregamos dentro e o que nos acontece na nossa vida. Hoje a gente vai ver um pouquinho também sobre a questão da lei da recorrência e a lei do karma, que tanta gente fala sobre um monte de coisas. Mas, na verdade, o causador do karma, ou seja, das circunstâncias desagradáveis na nossa vida, nada mais é do que esses elementos psicológicos que nós não conhecemos e que vivem dentro de nós. E que nessa, em passadas existências, cometeram muitos erros. Tomaram essa energia e a conduziram de forma equivocada, criando problemas para nós e para os demais. Então, como consequência, ficou pregado ou ligado, né, esse elemento psicológico específico. Pode ser ali, por exemplo, o ódio, né, que alguém sinta por alguém. Ele está vinculado a uma cadeia de circunstâncias no mundo externo. E é por isso que muitas vezes a nossa vida se repete diariamente, porque são sempre os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos diante das coisas. Nós não percebemos isso porque estamos juntos, rodando junto com a roda, né? Semelhante ao ratinho lá, o hamster, que corre naquela rodinha. Então, desse gráfico aí, por exemplo, a gente podia falar muitas coisas. Quando a gente começa a trabalhar com autoobservação, começa a perceber que existe uma segunda natureza em nós, eu costumo dizer que é o parasita formado de muitos parasitas, a gente observa que esse parasita ele se alimenta do sofrimento que ocorre na nossa vida, ou do prazer também. Mas ele vive a nossa vida por nós. Enquanto a gente não consegue perceber isso, a gente pensa que nós é que estamos escolhendo as coisas. Mas enquanto a gente pensa em escolher, a vida se reproduz sem o nosso controle. A gente não sabe o que vai comer amanhã. Não sabe se vai sair para a rua ali, vai ser atropelado, não sabe se vai aparecer uma doença. E isso, para a mente, por exemplo, é um terror, né? Porque não controlar o futuro é algo assim impensável para o ego. Então, uma forma de tentar controlar o futuro é entrar em defesa, né? Entrar em estresse. E essa é a pior coisa que alguém pode fazer para controlar o seu futuro. Porque ao entrar em estresse, para tentar controlar as coisas, o que acontece é que você atrai mais circunstâncias desagradáveis para você, porque você perde, na verdade, o controle de si mesmo. E todas essas reações, que são reações mais violentas, grosseiras, selvagens, ligadas ao comportamento estressante, né, ou estressado, provocam ainda mais problemas na vida. Então, quando a gente aprende a ir tirando o pé do freio, no sentido de não dar tanta importância para o que a gente percebe no mundo exterior, a gente pode dizer, mas a minha família é muito importante, sim, é muito importante, mas você não pode, você tem que aprender a não sofrer por ela. Os meus irmãos são muito importantes, mas você vai ter que aprender a não sofrer por eles. Não compartilhar o sofrimento. Fazer exatamente o contrário. O meu trabalho também é muito importante, mas se ele te consome emocionalmente e durante as horas do trabalho e fora do horário do trabalho você continua pensando nele, ele está te consumindo. Então, assim também, quando a gente dedica, por exemplo, horas e horas do nosso dia aí na internet, vendo notícias. Hoje em dia, por exemplo, o mais catastrófico emocionalmente que uma pessoa pode fazer para si mesma é ver uma sequência de vídeos desses daí, tipo short, em diversas redes sociais, e dedicar-se a sua atenção. Isso a pessoa faz porque não sabe, tá? Mas ela está consumindo veneno puro. Porque a maioria das informações que chegam ali são informações distorcidas pelas próprias pessoas que se dizem que querem informar os demais. E aí acaba se criando uma realidade paralela, né? De medo. Um pesadelo, como dizem os toltecas. Esse é o sonho da humanidade, né? Um sonho coletivo. E quando o nosso sonho individual coincide com o sonho coletivo, a gente sofre. Sofre junto com as pessoas que estão sofrendo. Quando a gente não faz isso, a gente encontra uma forma de aliviar o sofrimento dos demais.
E aí a coisa muda de figura. E quando você alivia o seu próprio sofrimento, você também alivia o sofrimento de quem está em volta. Então, aqui a gente poderia resumir esse slide para a gente observar quantas horas por dia nós dedicamos, ou quantas horas da nossa vida, né? Se você multiplicar por 24, com preocupações em relação a esse contexto. Preocupar-se ou dar demasiadamente importância a essas coisas do mundo não vão levar ninguém a um despertar. É muito comum as pessoas, mas se eu não me preocupar em ganhar dinheiro, eu vou morrer de fome. Vai morrer de fome se você não souber jogar a tua atenção, a tua consciência naquilo que verdadeiramente é útil para você. Se você ficar em casa olhando para o teto, deprimido, é lógico, você vai morrer de fome. Não? Então, não se trata apenas de ficar em casa ou sair para a rua para trabalhar, né? Mas é o estado de consciência que a gente tem que provocar para mudar a cadeia de eventos da nossa vida. Um mestre muito sábio em relação a essa questão das repetições, né? Muitas pessoas percebem que fatos se repetem na vida dela. Volta e meia a situação volta a ocorrer. Mas é importante que a gente saiba, mesmo que seja como informação, que isso não ocorre apenas em uma vida, senão que em várias existências. E conforme o grau de importância que aquilo e o abalo que causou na nossa natureza psicológica, isso se repete matematicamente enquanto o ego que criou aquela situação está vivo dentro de nós. O maior problema é que esses 3% não sabem disso. Até então não sabem disso. E pensa que tudo que cai por cima de ruim é culpa dele. Ele não percebe que ele tem um inimigo dentro de casa. E ele não vê esse inimigo, porque ele vive nas camadas mais inferiores da mente. E aí, um exemplo assim, às vezes, um marido bom, né, uma pessoa legal, etc, 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 e chega em casa e pega a mulher com outro. E ele, naquele momento, se desequilibra, toma conta dele um elemento psicológico fortíssimo que vem lá das sombras. Ele não conhece esse elemento, ele nunca ficou assim, porque ele nunca viveu uma situação daquele tipo. Ele fica tão furioso que ele mata os dois. E aí depois aquele elemento psicológico some da psique dele e ele se dá conta do que fez. Existem outros exemplos muito mais simples. No trânsito mesmo, né? Um bom cidadão, com pai de família, etc, etc. Toma uma fechada, sai para discutir com outro, o cara tem uma arma, vai lá e mata ele. Então, isso visto do ponto de vista da eternidade, aquele encontro já estava marcado. Isso sempre acontece de maneira inversa, tá? O mal que nós fazemos ao outro fica registrado. E na eternidade, na quinta dimensão. E num determinado momento da vida, quando as coisas se ajustam, pode ser em diferentes tempos, tá? Pode ser que, por exemplo, esse motorista que matou o outro no trânsito, poderia ser uma briga em qualquer outro lugar do mundo, em uma outra circunstância histórica, etc, etc, etc. Mas eles se repetem. E numa existência, um mata o outro. Na outra existência, o outro mata um. E assim o karma gira, e a roda também. Até que um dos dois possa fazer consciência e mude o seu estado de ser. Quando isso ocorre, aquele compromisso que estava marcado dentro das pregas da mente, lá embaixo, ele some. E aí aquela pessoa vai ter que encontrar outro. Porque um deles eliminou o eu da violência, ou trabalhou naquele elemento psíquico da ira, etc, etc, e não participa mais daquele encontro. E é matemático isso. E uma coisa muito interessante para perceber isso de uma forma microscópica é que à medida que vocês forem desenvolvendo a autoobservação, o costume de acordar e prestar atenção aos seus próprios pensamentos, vocês vão ver que muitos deles são os mesmos, todo dia. E quanto mais são os mesmos, mais a realidade é a mesma. Os pensamentos e os sentimentos condicionam a realidade que a gente vive. Durante um espaço de tempo, quando a gente se auto-observa, a gente verifica que cria um estado de consciência diferente, mas a realidade não muda ainda. Ela permanece igual porque o elemento ainda está predominante ali. Quando você conseguir vencer aquele pensamento, eliminá-lo, lentamente a realidade vai mudando. E o estado emocional muda imediatamente. Então, quando você mais estimula esse estado emocional de tipo superior, mais a realidade troca. É como se a gente estivesse sintonizando numa outra realidade completamente diferente. E a gente sabe que venceu porque a realidade muda radicalmente.
Conhecemos inúmeros exemplos disso, não só na própria vida, né, mas de muitas pessoas que vêm nos contar que tinham tal ou qual problema com tal pessoa, trabalharam sobre si mesmos e, de repente, aquela pessoa que era, às vezes, um obstáculo na vida, ali, um problema, vivia criando problemas, de repente se torna a melhor amiga dela. Muda completamente. E aí isso significa que o degrau, a pessoa subiu alguns degraus. Outros casos, por exemplo, de pessoas que, segundo os compromissos que o ego tinha, teriam que passar determinado sofrimento, vamos dizer que um acidente aí de trânsito, um acidente de carro, etc, etc, ou mesmo de ônibus, e a pessoa começa a trabalhar sobre si, modificar os seus estados interiores, e de repente ela chega atrasada para aquele encontro. E todos os demais vão junto. É porque a gente pensa que os demais, eles são diferentes de nós, mas na verdade todos nós estamos ligados psicologicamente. Podemos ter corpos diferentes, aparências diferentes, mas os atores são os mesmos. É como se a cada vida a gente voltasse para o teatro e tivesse a possibilidade de transcender aquelas cenas que são sempre as mesmas do roteiro. Quando não transcendemos, a coisa novamente acontece. Não sei se vocês já perceberam isso, mas ou se deram, refletiram sobre isso. Tem pessoas que a gente simpatiza assim, quase que momentaneamente com ela e não sabe dizer por quê. Tem pessoas até que a gente sente um profundo amor pela pessoa e nem sabe quem é. Claro, a mente entra e diz, mas como é que eu estou sentindo isso? Eu nunca vi essa pessoa na vida. E tem outros que a gente olha e imediatamente a gente sente antipatia. Às vezes até uma certa, como nem dizia os antigos, ojeriza. Aquilo causa uma repulsa em nós. Toda vez que esses sentimentos aparecem, sejam sentimentos bons ou sentimentos ruins, eles merecem ser observados. Porque algo dentro de nós conhece aquela pessoa. Na verdade, grandes sábios já falaram, né, que o ser humano, comum e corrente, ele não faz nada de novo, ele sempre repete o que fez em existências passadas. Acrescido das boas ou más consequências. Então, aquelas pessoas que tiveram um laço mais profundo conosco, seja de ódio, seja de amor, elas voltam às nossas vidas para novamente realizar o teatro. Dependendo do nível de consciência que uma delas ou as duas estejam, isso pode ser muito bom. Mas se o nível de consciência for baixo e a pessoa não conhece nada desses mistérios, está totalmente afastada, não se interessa por assuntos espirituais que lhe levem ao autoconhecimento, ela vai ser simplesmente um fantoche na mão disso que se chama destino. E aqui tem um desenho que também está no livro do Joe Spencer, eu acrescentei algumas palavras aqui, que mostra exatamente isso, né? O cara está no meio, existe um campo eletromagnético ao redor. Esse campo eletromagnético ele está povoado de informações ao redor do corpo. São as informações que ele emite de tudo que ele pensa e tudo que ele sente, a forma como ele vê o mundo e tudo que ele pensa num determinado segundo da existência, num determinado momento. E as emoções que estão relacionadas a esses pensamentos. Vocês veem que pro lado esquerdo aqui está o passado, e essas emoções, esses pensamentos lhe ligam a fatos do passado, que condicionam as respostas que ele tem no presente. Então, por exemplo, se alguma vez alguém fez alguma coisa para nós, aquilo ficou gravado como um trauma, por exemplo, na memória, uma memória negativa, e o sentimento está presente, ao nos depararmos com uma situação muito semelhante, ou semelhante aqui, no presente de imediato vem aquela memória e nós sentimos a mesma coisa. Quanto mais profundo e forte é o trauma, mais forte vem a sensação de ser, está acontecendo tudo de novo. E aí, consecutivamente, se a gente for imaginar o nosso futuro, nós só podemos imaginar com a mente do ego de acordo com aquilo que nós já vivemos. A mente ela não é capaz de imaginar algo novo, a mente do ego, né? Porque ela trabalha, que nem a internet, né? A inteligência artificial, ela trabalha com dados que já existem. Essa é uma diferença concreta entre o ego e a consciência. O ego trabalha com dados que já existiram e que ele mesmo não sabe que pode não ser exatamente igual ao do momento presente. Mas ele aposta que sim, e a reação é a mesma. E aí, com isso, ele condiciona o futuro. Se você pensa e sente e age da mesma maneira sempre, o teu futuro é totalmente previsível. O nosso futuro é previsível.
Não importa se a pessoa quer melhorar de vida, não importa se ela quer ser feliz, não importa se ela quer amar alguém ou ser amada. Isso pouco importa, porque isso não modifica o estado de ser da pessoa. O que está vibrando na parte de baixo é o que comanda, e o que sai de dentro dele e se estabelece ao redor. Então, por onde nós andamos, nós atraímos essa linha vertical e horizontal da vida. Nós somos a cruz. Dentro de nós está a cruz. E aí, por que acontece isso? É porque o ego, ele é do tempo. Ele foi criado no tempo, né? Todos esses traumas, esses processos psicológicos automáticos, mecânicos, ele está aprisionado na roda de samsara, e tem uma razão de ser, porque ele é a própria roda. Então, sempre que nós falamos de ego, nós falamos de uma maneira como se nós conhecêssemos isso, né? Nós conhecemos uma pequena parcela. A grande parcela do iceberg está submersa. E por que a gente fala em autoconhecimento? Porque à medida que a gente conhece a parte de baixo do iceberg, a gente toma as nossas devidas precauções. Então, aumentando o entendimento sobre as coisas, nós podemos trabalhar e eliminar boa parte desse mecanismo que faz a gente ficar preso dentro de uma linha horizontal que tem um início, meio e fim. E aí é que o condicionamento ocorre. Se eu acordo todo dia de manhã com os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos, o meu dia vai ser igual ao dia anterior e assim sucessivamente, numa monotonia absurda. E o pior, às vezes, é que essa monotonia é quebrada com fatos negativos. Por exemplo, se me surgem pensamentos, meu corpo reagiu hoje estranho, e eu me surgem pensamentos de que eu estou doente. E aí, de imediato, o nosso centro emocional responde com medo. E ele começa a acreditar que está doente. E aí, quanto mais preocupada a pessoa fica que está doente, mais doente ela fica. É um futuro totalmente previsível. Nós, como seres humanos, com 3% somente de consciência livre, mas adormecida, a gente é totalmente previsível. Muita gente fica pensando assim, né? Ah, mas existem mestres do karma, como é que eles são capazes de prever os acontecimentos, né? É muito simples, não precisa ser um grande sábio para entender isso, né? Por exemplo, nós, como sempre fazemos as coisas do mesmo jeito, nós caminhamos em direção ao futuro como caminhamos em direção ao passado. Fazemos sempre as mesmas coisas. Não só como indivíduo, como raça também, tá? Esses que estão lutando agora em Israel e no Irã, já lutaram há 10 mil anos lá atrás, com pau e pedras. Agora, claro, as armas evoluíram, né? Eles são capazes de matar mais pessoas. Todas elas estão envolvidas nisso. Uma bela e majestosa dose de sofrimento coletivo. Então, por exemplo, se um assaltante quisesse nos assaltar, ele vigiaria uns 3, 4 dias os nossos movimentos na rua. E ele saberia exatamente onde nos encontrar mais desprevenido. Porque sim, a gente faz sempre os mesmos caminhos. Isso é só um exemplo, tá? Quando alguém quer nos prejudicar, ele olha e tenta descobrir a forma de nos prejudicar. Como é bem fácil, nós somos previsíveis, porque sempre reagimos da mesma maneira, a pessoa cria situações, por exemplo, que nos prejudiquem para que a gente reage da mesma maneira. E assim sucessivamente a gente vai se enroscando nesses processos. O fato é que o ego está preso dentro dessa roda, e ele vai e vem, vai e vem. A lei, que existe uma lei divina que regula isso, ela na verdade se preocupa em nos abrir espaços, pequenos espaços, para que a gente tenha a oportunidade de ver isso em ação e quanto é importante despertar a consciência para se ver livre e não reagir da mesma forma. Então esse aqui é o campo, tá? Esse campo que está ao redor de nós que atrai uma série de circunstâncias. Esse campo é formado, em suma, de pensamentos e sentimentos a respeito do mundo, a respeito de nós mesmos. E isso emite um sinal para o universo. O que isso tem a ver com o que nós vamos tratar hoje? É porque até agora a gente aprendeu a criar inconscientemente as coisas. Pode parecer muito estranho o que eu vou dizer, mas a vida que nós nos levamos, nós mesmos criamos. Não é que antes da morte a gente sentou lá com o juiz do karma, não é somente isso. Não, não é isso. É que como nós não sabemos, grande parte dessa energia está voltado inconscientemente, a gente não se dá conta. E aí esse processo mental, ele cria uma série de condições eletromagnéticas em nós, que simplesmente vai atraindo determinadas circunstâncias e pessoas e vai repulsando.
Se uma pessoa, por exemplo, e é muito comum hoje em dia, tá? Ela não desenvolveu o amor próprio verdadeiro, o autorrespeito, a autorresponsabilidade. Ela foi ensinada pelo mundo a desenvolver o amor próprio, a vaidade, a sua imagem pessoal diante dos demais. Quando alguém reforça isso, ela vai pedir, ela está pedindo para o universo que alguém jogue pedra no telhado dela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um trabalho em grupo, a gente está num grupo de trabalho ou alguma situação coletiva. Se alguém começa a se mostrar muito e exagerar na vaidade, todos notam. Na verdade, naquele momento, a pessoa, por melhor que ela seja, ou melhor bem intencionada que ela esteja, ela está manifestando um elemento psicológico tão grosseiro que já perturbou o andamento da coisa. E aí ela está atraindo para si ataques. Totalmente desnecessário. Porque as reais virtudes, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa criatividade, o nosso ímpeto, empoderamento, seja lá o que for que tenhamos dentro de nós, não precisa ser exposto ao público de uma forma exagerada. Basta que a pessoa faça da melhor forma possível o que tem que ser feito. Não fale da obra, deixe a obra falar por si mesma. Então ela não recebe ataques. Ou pelo menos diminui consideravelmente os problemas na vida dela. Então, para trabalhar nisso de criar conscientemente, nós temos que criar um ambiente próprio dentro de nós e se juntar com as ferramentas. Isso é um exercício, é uma forma de experimento. E cada vez que nós fazemos essa prática, nós vamos melhorando, tentando descobrir formas de se tornar mais completa. Ela é muito simples, tá? Mas é exatamente porque é simples que nós complicamos ela. Então, hoje a gente vai ver que nós podemos mudar radicalmente a vida e inclusive em alguns pontos que não há problema algum de querer se liberar de determinadas coisas que causam sofrimento. Por exemplo, condições econômicas desagradáveis, difíceis, né? Relacionamentos que a gente gostaria de ter melhores, né? Quem sabe ter aquela cara metade, como se diz, né? Alguém que nos compreenda, alguém que nos valorize, alguém que nos ame, que nos respeite. Isso não, levado apenas como pensamento, não produz nenhum efeito, porque nós pensamos isso e enxergamos outras coisas. Porque normalmente a gente valoriza coisas nos outros que estão ligados ao ego, ao nosso próprio ego. E não o que a pessoa é verdadeiramente. Então isso tudo não vale nada. Sozinho não vale nada. Como diz o Joe Dispenza, pensamento positivo seria assim uma forma de o primeiro passo diante de uma enorme caminhada que temos que dar. Mas só o primeiro passo não leva a nada, porque um pensamento apenas não consegue atravessar a barreira, nem sequer sai do neocórtex. Ou seja, não se torna um estado de ser. Agora, ele combinado com outras coisas, ele sim é um tijolo na parede ou na estrutura que a gente está montando para criar alguma coisa de valor na nossa vida. Eu vou resgatar agora um pedaço do livro, não sei se todos já leram, do livro Como se tornar sobrenatural, porque o Joe Dispenza pega um exemplo bem simples para nós entendermos que sim, nós podemos criar coisas novas na nossa vida. Podemos sim encontrar um emprego melhor, uma relação amorosa melhor, né? Podemos fazer o que quisermos. Podemos criar muitas coisas. Não há problema nenhum em fazer isso. Aí não se diferencia nada o espiritual e o material, porque todos eles são a mesma coisa. Agora, o que a gente vai fazer com isso, isso importa. Né? Então, se por mera cobiça, por exemplo, a gente desenvolver uma capacidade de ganhar dinheiro, simplesmente para retê-lo e se sobrepor aos demais, vai ser uma maldição. E a gente tem que ter consciência disso. Porque dinheiro em si mesmo não é nem bom nem ruim. Ter coisas não é bom e nem ruim. Depende do que nós fazemos com ele. Assim como ter uma relação amorosa agradável, interessante, de crescimento, não é bom nem ruim. Depende de como nós lidamos com ela. Porque muitas relações que eram amorosas se transformam num inferno posteriormente. Porque não se trata muitas vezes de querer uma boa relação amorosa, mas a forma como nós lidamos com isso. Né? Então temos que lembrar sempre. O materialismo ele não se refere apenas em a gente querer ter dinheiro, né? Mas em querer ter a posse das coisas como se possuí-las fosse o último grau de felicidade possível.
Isso, na verdade, é um estado de estresse disfarçado, né? Onde a pessoa busca exclusivamente segurança. E num mundo onde a insegurança é total, o ego fica desesperado. Por isso que com sabedoria, né, o Cristo, Jesus dizia, guardai teus tesouros onde os ladrões do mundo não podem acessar. Ele está se referindo ao coração, né? Porque tudo demais é temporário. Temos que ter essa noção, a temporalidade, né? Mas sim, podemos criar eventos na nossa vida que melhorem as condições de trabalho, condições, vamos dizer assim, de relação. Né? Se alguém, por exemplo, não possui uma casa e tem muita dificuldade de pagar aluguel, sim, pode criar uma casa para ele. Né? Pode criar um bom emprego, um melhor emprego, trocar completamente aquela condição, porque isso é até relativamente fácil. O mais difícil é a pessoa usar isso de forma transcendental ou positiva na vida dela. Vocês veem quantas pessoas não ganham dinheiro exorbitante na loteria e passa 3 meses, ela perde tudo e fica mais problemático do que... Então não é o dinheiro em si, mas é o estado de consciência que a pessoa tenha. Então eu vou ler para vocês esse pedaço do livro chama Jace vai ao Quantum. O Quantum é o lugar, se é que a gente pode usar essa palavra, ou dimensão, em que todas as possibilidades existem. Lá existe o pouco e o muito, o tudo e o nada. E aprender a ir nesse local é um estado de consciência. Depende do estado de consciência que nos encontramos para chegar nesse local, onde nós podemos atrair para o mundo físico, o mundo tridimensional, o que nós precisamos. Então eu vou ler para vocês. É um exemplo muito simples, tá? Jace vai ao Quantum. Quando Jace, meu filho mais velho, terminou a faculdade, foi trabalhar em uma grande empresa em Santa Bárbara que produzia câmeras sofisticadas para o exército. Encerrado o contrato, ele se mudou para San Diego para trabalhar numa startup. Inovação, né? Depois de um tempo, porém, se desiludiu com a gestão e decidiu sair da empresa e viajar. Ele é surfista de ondas grandes, por isso traçou um plano detalhado para percorrer a Indonésia, Austrália e Nova Zelândia em 7 meses. Fez as malas, pegou as pranchas de surf e foi. Viveu uma fase incrível. Depois de 6 meses, telefonou da Nova Zelândia e disse: pai, escuta, preciso começar a pensar no que eu vou fazer quando eu voltar ao mundo real. Quero criar um trabalho novo e melhor do que os anteriores, mas quero fazer isso de forma diferente. Aprendi muito nesse tempo longe de tudo. Ok, respondi. Deve haver um potencial no campo quântico que você possa sintonizar relacionado ao novo trabalho. Pegue um pedaço de papel, escreva T, a letra, e desenhe 2 linhas onduladas ao redor da letra, em torno da letra, para representar o campo eletromagnético. Aguente firme, porque você vai fazer algo semelhante na meditação, ao final desse capítulo. Assim que ele fez isso, eu disse, esse T é o símbolo que representa uma possibilidade, a sua intenção clara no trabalho que você quer. Agora temos que ser muito claros sobre o tipo de trabalho que você quer. Então vamos relacionar o que é importante para você nesse trabalho. Eu quero que você pense nas condições que a letra T de novo trabalho significa para você. Embaixo do T escreva intenção e relacione os detalhes do que quer no novo trabalho. Pode escrever qualquer coisa, menos quando ou como ele vai acontecer. Eu quero poder trabalhar em qualquer lugar no mundo, disse ele. E quero ganhar o mesmo que ganhava no meu antigo emprego, ou mais. Eu quero contratos independentes de 6 meses a 1 ano e tenho que amar o que eu vou fazer. Bom, mais alguma coisa? Perguntei. Sim, eu quero ser meu chefe e liderar minha equipe, disse ele. Muito bem. Agora você tem sua intenção clara. Será que toda vez que pensar na letra T você vai conseguir associá-la ao significado que acabou de lhe dar? Todos os detalhes do que quer e acabou de relacionar? Ele respondeu que sim. Então eu pedi a ele para pensar em como se sentiria quando isso acontecesse. Ao lado ou abaixo das subintenções que você relacionou, para ser claro quanto ao novo trabalho, falei, escreva emoções elevadas, a energia do meu futuro. Agora relacione uma a uma. Quais são elas?
empoderado, apaixonado pela vida, livre e grato, disse ele, identificando as emoções elevadas que usaria para atrair esse emprego. Só faltava fazer tudo se alinhar. Dê uma olhada na figura 3.6 para ver o que Jace fez. Depois a gente vai ver. Depois a gente vai ver essa figura aqui. Foi assim que meu filho criou seu novo trabalho. T é um símbolo que representa uma nova experiência potencial. Do lado esquerdo, embaixo da intenção, ele designou condições específicas do tipo de trabalho que queria. Do lado direito, abaixo da emoção elevada, ele relacionou emoções específicas que desejava sentir quando a experiência acontecesse. Combinando os dois elementos, Jace mudou sua energia todos os dias para atrair um novo trabalho. Agora você tem um tempo muito livre. Não está fazendo muita coisa, além de surfar e relaxar nas férias, comentei. Deve ser fácil criar seu futuro. Você vai se comprometer a fazer o que for necessário para transmitir uma nova assinatura ao campo quântico todos os dias? Ele concordou. Depois eu revi com ele o conceito de encontrar o momento presente, ficar centrado e elevar a energia de forma que ela pudesse transmitir sua intenção para o futuro. Mantenha em mente esse símbolo enquanto irradia energia para o espaço, além de seu corpo no espaço. Instruí. Como sintonizando em uma estação de rádio e pegando uma frequência que transmite informação. Quanto mais sua consciência permanecer nessa energia e quanto mais você permanecer consciente da energia no seu futuro, mais provável será que atraia a experiência. Então apenas sintonize na energia do seu futuro cotidiano. E lembre-se, tudo que você transmite para o campo unificado é seu experimento com seu destino. Quando houver uma combinação vibracional entre sua energia e a energia desse potencial, ele o encontrará. Então Jace, consegue permanecer aí? Sim, ele respondeu. Depois de, quando tiver passado algum tempo desse novo estado de ser, pense no que vai ser em seu novo trabalho, continuei. Que escolhas vai fazer? Que coisas vai fazer? Que experiências o esperam e que sentimentos vão provocar? Quero que viva essa realidade futura no momento presente. Simplesmente lembre-se do seu futuro a partir desse novo estado de ser. Da mesma forma que as pessoas costumam ficar obcecadas por tudo que pode acontecer de ruim na vida delas todos os dias, eu estava pedindo ao meu filho para ficar obcecado por algumas coisas maravilhosas que poderiam acontecer quando o novo emprego o encontrasse. Pense em todo o tempo que vai ter para surfar, nas viagens que pode continuar fazendo, na equipe com que vai trabalhar, em seus pontos fortes, no dinheiro que pode economizar para uma casa nova e um carro novo. Eu incentivei. Divirta-se com essas ideias todos os dias, assim como as pessoas que tocaram piano e exercitaram músculos sobre as quais você leu no capítulo anterior. Jace prepararia o cérebro e o corpo para a impressão de que o futuro que ele queria já havia acontecido. Como onde você deposita sua atenção é onde coloca sua energia, continuei. Quero que invista sua atenção e energia nesse novo futuro. E assim como seu corpo segue a mente para o banho todas as manhãs, para algo conhecido, se continuar repetindo esse processo, seu corpo vai seguir a mente para algo desconhecido. Jace se comprometeu a meditar todos os dias. Um mês depois ele voltou. No momento em que aterrissou em Los Angeles, mandou uma mensagem. Oi, Paulo, estou nos Estados Unidos de novo. Podemos conversar? Ah, pensei, lá vem. Liguei e perguntei como estavam as coisas. Ótimas, respondeu Jace, mas meu dinheiro acabou. Eu não sei o que vou fazer. O pai em mim queria dizer, não se preocupe, meu filho. Eu ajudo até você se ele quebrar de novo. Mas o professor prevaleceu e respondeu, isso é bem legal. Porque agora você realmente vai ter que criar. Agora você está no desconhecido. Mantenha-me informado. E desliguei. Eu senti o desconforto nele, mas eu conheço meu filho e sabia que ele iria se concentrar e fazer o trabalho. Como sentiu o aperto, Jace teve que entrar no jogo para valer. Foi até Santa Bárbara ver os colegas de faculdade e saiu com um grupo para praticar snowboard por 4 dias, como fazem todos os anos. Quando o fim de semana prolongado acabou, ele parou em Santa Bárbara, antes de voltar para casa, e por acaso entrou em uma loja de surf. De repente, viu o melhor designer de quilhas, de pranchas do mundo, e também estava ali por acaso. Começaram a conversar, e pouco depois o designer disse, eu estou procurando um engenheiro para desenhar quilhas de prancha de surf. Vamos revolucionar a indústria juntos. Preciso dele por 6 meses, talvez 1 ano, e ele vai ter liberdade para trabalhar como quiser. Só me interessa receber um produto de alta qualidade. Você já sabe o fim da história. Jace ficou com um emprego.
Um contrato de 1 ano que pode renovar a qualquer momento. Ganha mais do que no outro emprego. Ama a nova carreira por causa da paixão pelo surf. E às vezes manda mensagem dizendo: não acredito que me pagam para aparecer lá e fazer isso. É o próprio chefe, pode trabalhar de onde quiser e vai surfar para testar as quilhas. Está apaixonado pela vida. Não teve que mandar currículo, telefonar, nem mandar e-mail. Não teve que ir a lugar nenhum para fazer entrevista ou preencher formulários. A experiência o encontrou. Quando nos tornamos nenhum corpo, ninguém, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo algum, tiramos a atenção de todas as distrações do mundo exterior que nos impedem de estar presente, com o campo unificado de inteligência dentro de nós e à nossa volta. Voltamos para dentro e ficamos presentes para uma consciência que está sempre presente para nós. No momento em que nos alinhamos com essa consciência onipresente, como se olhássemos diretamente para um espelho, ela olha para nós e pode, enfim, refletir o que mostramos querer. Quanto mais tempo passamos alinhados nesse lugar de nada material e investimos nossa atenção e energia nele, mais nos aproximamos no campo unificado. E quando estamos no altar dos infinitos potenciais, quando mudamos nossa energia, mudamos nossa vida. Quando nos dirigimos para o desconhecido e confiamos nele, sem devolver a atenção ao mundo material dos sentidos da realidade tridimensional, sentimos mais unicidade e totalidade interior. Esse processo começa a suprir nossa carência, separação ou dualidade, nossa doença e nossa personalidade fraturada. Nossa biologia se torna mais inteira quando nos tornamos mais inteiros. Afinal, quando somos inteiros, simplesmente não há carência. Nada pode faltar. Nesse ponto, apenas observamos o que já existe no campo quântico de todas as possibilidades ou potenciais e trazemos a vida com nossa atenção e energia. Bom, esse é um exemplo do filho dele, um exemplo muito simples, quase singelo. Mas aí existem pontos que a gente precisa analisar e vocês veem que quando a coisa começou a apertar para o menino, é que ele realmente começou a fazer. Então a gente pode entender que quanto mais necessário for o que nós precisamos, e às vezes a vida nos encurrala, melhor preparados, se nós entendemos, estamos. Se nós entendemos que a vida nos encurrala exatamente para que o poder em nós se manifeste e que nós compreendemos quem nós somos, e assim vamos valorizando esse estado de consciência único, que é capaz de criar tudo o que nós precisamos. Então, se vocês tiverem qualquer coisa que vocês precisem muito, né, vocês podem usar essa prática. Ela é 100% efetiva. As primeiras vezes que a gente faz de modo imperfeito, porque não entendeu como ela funciona ainda, mas a gente vai indo na direção do aperfeiçoamento. Então a gente pega um papel, escolhe qualquer símbolo. Ele sugeriu aí a letra T como uma sugestão. T de trabalho novo, né? Mas pode ser qualquer letra, desde que você saiba o que significa aquela letra quando você olhar para ela, ou o símbolo. Pode ser qualquer coisa. Eu sugiro coisas simples, como uma letra ou um desenho, um gráfico qualquer pequeno, que é só uma associação para facilitar na hora de que você vai colocar essa letra mentalmente num espaço vazio, que vai estar nos olhos fechados, quando você fizer a meditação. E do lado esquerdo aqui, intenção, são exatamente aquilo que você quer, detalhadamente. Né? Então, é como se você estivesse explicando para você mesmo aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Foque em uma coisa apenas. Né? Não é bom você colocar várias coisas diferentes uma das outras. Na verdade, a intenção ela é como uma ponta da flecha. Né? Você esculpe, e quanto mais esculpido está a ponta da flecha, quando ela cravar, ela vai cravar exatamente sobre o alvo. Tá? Então, se, por exemplo, alguém quer melhorar de saúde, um exemplo. Né? Então você vai colocar lá, cura do meu corpo. E aí, o que mais? Eu quero deixar de sentir dor. Eu quero deixar de sentir mal com o meu corpo. Eu quero ter força para fazer o que eu preciso. E assim vai. Né? Ou pode ser até esse exemplo aqui, né? A pessoa está precisando ganhar mais, está precisando com as despesas enforcando no pescoço todo dia ali, lutando contra as dívidas, né?
Lógico que ela vai ter que fazer uma avaliação do que ela realmente precisa, né? Porque às vezes a gente gasta um dinheiro em um monte de besteira que na verdade não precisa. Mas é preciso, aí vai ter que observar o hábito que gasta o dinheiro e cortar, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. Às vezes a vida, como eu disse, nos encurrala e a gente não nos deixa muita alternativa, como que se só existe um único caminho, que é sofrer aquilo ali. E a gente pode criar algo diferente. Para isso, a gente vai ter que também aprender a criar uma nova mente, né, como ele diz. Porque essa mente que a gente tem nos diz que é praticamente impossível muitas coisas. Mas a mente diz que é impossível muitas coisas porque ela só conhece muito pouco da realidade. Ela não conhece. Ela conhece o que ouviu falar, o que está escrito nos livros, o que alguém disse para ela, etc, etc, etc. Mas essa força aí, ela está muito além do que nós conhecemos. É possível se conseguir coisas inacreditáveis através disso. Que se alguém contasse para você que conseguiu, você não acreditaria, porque não foi você que conseguiu. Mas quando você consegue, aí você sabe que esse potencial é inesgotável. E isso tem a ver, como a gente vai ver, com a fé e o significado mais profundo da palavra fé. Do lado direito aqui é o que eu chamo de combustível da prática. Então a gente vai ter que descrever os sentimentos elevados que estão relacionados e como você se sentiria quando isso acontecer. Por exemplo, no caso da saúde, né, a pessoa que está doente ou vive doente, como que ela vai se sentir? Eu vou me perguntar, como que eu me sentiria se isso aqui fosse embora do meu corpo? E aí a gente vai escrever do lado isso, esses sentimentos. Pode ser que tenha a ver com um pouco de liberdade isso, né? Então a gente vai cultivar esses sentimentos de estar livre das amarras, das limitações físicas. Por exemplo, pode ser que uma pessoa esteja numa condição que não possa movimentar o braço, não possa movimentar as pernas, né? Ela sim pode trabalhar com isso. O símbolo dela, por exemplo, pode ser referido à cura dela, no braço, ou as pernas, não sei. Ou então uma doença que dizem para ela que é incurável. E aí ela vai precisar sentir a emoção extraordinária de estar livre daquilo. Quanto mais extraordinária e intensa for a emoção de estar livre daquilo, mais próximo o objetivo vem. O objetivo é alcançado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre gratidão, porque isso é igualzinho a uma carta que nós mandamos para o universo. É uma oração, né? E existem alguns ingredientes na oração ou na carta. Você precisa pôr um destinatário. O destinatário, quer dizer, para quem você vai mandar? Isso, né? Isso tem a ver com o estado de consciência que nos encontramos na hora em que estamos fazendo a meditação. Isso a gente aperfeiçoa. Cada dia a gente escreve destinatário melhor na carta, né? Agora, o que faz a carta sair e ir em direção ao universo, né, é realmente a tua vontade de adquirir ou de resolver aquilo ali. Isso tem a ver com a vontade. Agora, o pensamento, como se diz, a intenção, que é essa vontade de querer aquilo ali, vai. É como um sinal elétrico de uma rádio enviando para um determinado lugar onde todos ali podem acessar a rádio. Mas a volta disso, em forma de acontecimento na nossa vida, precisa do endereço do emitente. Vocês sabem, numa correspondência tem o destinatário e o emitente, né? Então, o combustível que vai levar essa informação para lá e trazer de volta o que nós precisamos são as emoções elevadas. Existe até numa prática de meditação, vocês devem ter ouvido aí numa dessas que a gente passou para vocês, que a gratidão é o estado final de receber. Quanto maior a força desses sentimentos de emoção elevada no momento da prática, com mais certeza absoluta nós teremos que a coisa já está vindo. O tempo que demorará vai depender do nosso aperfeiçoamento. Por isso é que se diz assim, esse tempo é de Deus, né?
Vem no tempo de Deus. Porque ele pode vir um dia depois, ele pode vir um mês depois, ou um ano depois. O tempo aí pouco importa. O que conta aí é o desenvolvimento e a capacidade diária da pessoa intensificar a sua oração. Porque é muito comum, depois de um certo tempo, a gente achar que não está funcionando. E aí é que a gente cai na armadilha da mente, né? E aí corta o combustível do foguete. Às vezes a coisa já está chegando e nós não temos a paciência necessária para esperá-la, porque enquanto estamos esperando, estamos nos aperfeiçoando. Essa é a verdade. A vida pode ser tomada, deve ser tomada como uma forma de aperfeiçoamento íntimo. E pode ser até mesmo que durante esse processo a gente mude de ideia em relação a essa coisa e perceba que há algo maior que isso que nós precisamos ainda. E aí nós trocamos e fazemos de novo. O que nós simplesmente fazemos é trocar a mensagem. E isso vai exercitando certos, entre aspas, músculos da consciência, porque vocês vão ver a meditação, ela faz a gente progredir num certo estado de consciência em que a gente se sente capaz. Entende como é que isso funciona dentro de nós. Porque não se trata, como eu disse, de pensamento positivo, tá? Não é o pensamento. Aí existem vários fatores, e se eu precisar dizer para vocês que o pensamento só funciona colocado numa determinada hora nessa prática. Apenas ali. Ali a mente cumpre a sua função de projetar o símbolo. É somente isso que a gente precisa, da mente. No mais, ela precisa estar em repouso. Absolutamente quieta. Então aqui vocês têm um outro desenho desse livro, onde ele fala das frequências. Vamos começar de baixo para cima, né? Vocês veem ali, ó, emoções de sobrevivência. Então do lado direito, né? Luxúria, vocês sabem o que é luxúria, né? A paixão sexual desenfreada, desejo sexual incontrolado, dor, vitimização, sofrimento, vergonha, culpa, medo, raiva, controle. Até a metade ali está se referindo às emoções de sobrevivência, tá? Que é o que em nós habita 24 horas por dia. Funciona no porão. O mal e mal a gente consegue perceber pensamentos e emoções relacionadas a essa. E esse é o objetivo. Durante o dia a gente verificar e trocar a chave, né? Adquirir um novo estado de consciência. Depois de controle, aí já vai ficando interessante, ó. Essas frequências vão aumentando. Então, a gente percebe, por exemplo, quando alguém percebeu que exerce um controle demasiado ao mundo exterior, quer organizar o mundo exterior, porque acha que organizando o mundo exterior ele vai se organizar a si mesmo. Isso é uma ilusão que o ego cria. E a pessoa se torna dominadora, muitas vezes autoritária. E não importa se ela tem ou não razão, né? É a forma como ela se comunica com os outros. A mensagem que ela manda ao campo. E aí logo em seguida, então, depois de controle, a onda já começa a mudar. E aí ela tem um poder. Ela percebe o poder. E ela toma muito cuidado com esse poder. Ela zela dele, porque esse poder é magnífico. Ela pouco precisa fazer materialmente para que ela organize as coisas dentro de si. Ela organizando as coisas dentro de si, os demais se organizam na frente dela. É como se o tapete fosse se desenrolando para que você caminhe por cima. Aí ela compreende o poder da vontade, porque o poder da vontade se adquire pela persistência. Só se desenvolve a força de vontade pela persistência. Aliás, como tudo, né? Nós fazemos o contrário, nós somos mestres da preguiça. Por quê? Porque treinamos, nós queremos as coisas, mas não damos a continuidade de propósito. É aquilo que eu já expliquei para você do centro de gravidade permanente, né? Quando a quantidade de consciência é muito pequena, ela não consegue bater sempre no mesmo martelo. O ego faz bater em vários interesses, e aí a pessoa fica perdendo energia ao redor e não consegue centralizar no objetivo principal que ela quer e precisa da vida. Depois da vontade vem a gratidão. Depois o reconhecimento. Não pensam que é o auto-reconhecimento. É o reconhecimento da força que existe ao redor. Magnífica, amorosa, sempre disposta a nos ajudar. E, consequentemente, ela descobre a alegria. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela se posiciona de forma alegre porque ela sabe que a alegria é o melhor escudo ante os desafios da vida. Depois o amor. E, por último, ela começa a se sentir livre porque ela percebe que quem prende ela, né?
Existe até uma pergunta, gente. Depois eu te digo, tá, Kátia? Eu coloco aqui escrita. Existe uma frase muito interessante de um estudante, de um discípulo budista, né? Que pergunta ao mestre, mestre, como eu posso me libertar? E o mestre responde para ele, quem te aprisiona? Aí se diz que, pela essa resposta, o discípulo estava pronto para entender quem o aprisionava. Ele mesmo o aprisionava. Aquela parte de si que ele não conhecia. E por último, o êxtase, que é a comunhão plena com a divindade. A comparação melhor de êxtase, ela é muito antiga, embora muita gente faça várias versões disso, tá? Mas essa história também é muito antiga. Essa comparação é feita pelo Buda. E o êxtase nada mais é do que quando a pequena gotinha pinga no oceano e já não é possível mais distinguir para quem vê de fora onde está a gota e onde está o oceano. Esse é o êxtase. Mas existe... Ok, Robson. É preciso saber que quando se pinga no oceano, quando essa gota, que é a nossa consciência, pinga no oceano, pelo esforço que ela fez para se libertar, ela adquire autoconsciência individual. Então, embora ela esteja no oceano, dissolvida no oceano de felicidade, ela reconhece a sua autofelicidade. Essa é a diferença de quem vive no oceano e não tem autoconsciência. É feliz, mas não sabe. É feliz, mas não tem consciência. Então, aí o Joe Dispenza coloca lá, ó, emoções, que é o lado direito daquele quadro que a gente estava vendo, são energia em movimento. Toda energia é frequência, e toda frequência transmite informação. Com base em nossos pensamentos e sentimentos pessoais, estamos sempre enviando informação e recebendo. Então imaginem, se uma pessoa começa a ficar preocupada com sua saúde, de tal forma que emocionalmente ela apresenta medo, então junta esses pensamentos de preocupação com medo, o corpo dela vai adoecer. Se ela não estiver doente, ela vai ficar doente. Porque o corpo entenderá que era isso que ele tem que fazer. Que ele tem que ficar doente, porque é uma ordem que a pessoa está dando. Como nós somos inconscientes, nós não percebemos que seguidamente nós estamos dando ordens ao nosso corpo e ao universo ao redor. Quando uma pessoa se entrega demasiadamente ao sofrimento e se desespera, ela está fazendo uma oração negativa ao universo. Então o universo dá mais sofrimento para ela. Na verdade, não dá mais sofrimento, dá mais dificuldade. Porque ela está, na verdade, louvando com o seu sofrimento as dificuldades. É como se ela tivesse dito assim, manda mais para mim que eu estou adorando. Então, por que muitos mestres e mestras, ao passar enormes dificuldades, nunca ficam com aquela cara de vítima? Porque é uma resposta clara que ele está dando. Embora hajam essas dificuldades, eu sou o ser. E por isso eles passam muitas provas, até que eles libertam completamente o poder pessoal que eles têm. Está aprisionado, né, nesse aspecto obscuro. Todos nós temos. E aí Joe Dispenza completa. Então, se recriamos o passado dia após dia, tendo os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas emoções, transmitimos o mesmo campo eletromagnético, que ele chama de assinatura, muitas e muitas vezes enviando a mesma energia com a mesma mensagem. Da perspectiva de energia e informação, isso significa que a mesma energia do nosso passado continua transmitindo a mesma informação e que então continua criando o mesmo futuro. Assim, nossa energia é essencialmente igual ao do nosso passado. A única maneira de mudar nossa vida é mudar nossa energia, mudar o campo eletromagnético que transmitimos constantemente. Em outras palavras, para mudar nosso estado de ser, temos que mudar como pensamos e como sentimos. E vocês veem a importância da autoobservação, porque a pessoa só pode sentir que está pensando coisas negativas e se sentindo mal se estiver praticando autoobservação, senão ela simplesmente está mergulhada naquele sofrimento. Também existe o segundo passo, quando a pessoa percebe que está no sofrimento, vê os pensamentos e vê, é o segundo passo. Durante um certo tempo, ela tem uma dificuldade de desapegar daquilo, porque aquilo está grudado nela. E é por isso que as chaves como o Ho'oponopono contínuo, por exemplo, ajudam muito, porque é uma limpeza completa na mente. Se você não pode lutar várias guerras ao mesmo tempo. A gente precisa lutar uma guerra de cada vez. E essa guerra é contra a mente, no sentido dos pensamentos. Então,
trabalhar na limpeza dos pensamentos ajuda enormemente a gente melhorar emocionalmente. Na medida em que a gente limpa esses pensamentos, o emocional começa a se curar. Até a forma que ele resplandece. Já foi dito por muitos mestres que o anticristo vive dentro da nossa mente. E o Cristo pode nascer no nosso coração. E aí vocês veem os dois opostos. O coração sofre terrivelmente, as emoções, elas, vamos dizer, são como crianças inocentes que acreditam piamente em tudo que nós pensamos. Se você pensar assim, essa pessoa não é muito boa, de imediato o coração vai se posicionar contra ela. Os pensamentos controlam quase 100% das nossas emoções. Então, para que a gente possa inverter e quebrar o círculo, como diz o Eckhart, né, usar a espada da vontade e quebrar o círculo, a gente precisa trabalhar urgentemente, mas a gente precisa ver em que trabalhar. Então, quais são os pensamentos que eu tenho que vigiar? São esses pensamentos sombrios, negativos, que me dizem a todo momento que eu sou assim, que eu estou assim, que isso é um perigo, que eu vou morrer, que não sei o quê, que papapá, que papapá. Isso é como estar respirando fumaça tóxica. Isso não quer dizer que a gente não precisa se cuidar, ir ao médico, fazer exames, né? Mas as preocupações é a principal fonte da doença. Então, nessa prática de meditação que eu vou passar para vocês, são 4 estágios praticamente. Primeiro, você vai ter que aprender a relaxar profundamente, vai precisar fazer muitas vezes para adquirir o relaxamento profundo do corpo físico. Depois vocês vão ver que tem um espaço que você vai penetrar no vazio. Isso para nós é meio um pouco estranho, porque você vai precisar mudar o seu estado de ser, a sua energia. Isso vai começando a ocorrer quando a gente, naturalmente, por estar profundamente relaxado, a mente dá uma sossegada. E você vai diminuindo o pensamento. Então a quantidade de pensamentos que vem é menor e você consegue controlá-los melhor. A melhor forma, e na prática vocês vão ver várias vezes, falando sobre o vazio, é quando falar de vazio, como uma forma mais interessante, como se fosse uma bengala, né, que nos ajuda a caminhar no início, vocês os olhos, olhem para a escuridão que está atrás das pálpebras. Essa é a melhor forma de entender do que se fala do vazio, porque ali não existe forma. Então corresponde a esse estágio de consciência que é preciso produzir para se chegar a criar verdadeiramente. Porque quem cria em nós é o ser. Por isso chama cocriação. Uma parte é feita por nós e a outra parte é feita por Deus dentro de nós, pelo ser. Mas nós precisamos nos aproximar a Ele. E é impossível se aproximar quando a mente está agitada. A mente nos empurra para fora da praia, como se diz, né? Como ondas fortíssimas. Mas quando a onda está calminha, tranquila, é fácil. Você vai indo, penetra e pode ir lá embaixo no mar olhar o que tem. Aí o terceiro passo é trazer o símbolo para a mente, como vocês vão ver. E aí você já tem a intenção programada ali, escritinha num papel, você já sabe o que quer com aquilo. Por que quer aquilo. Né? E o 4 é o quarto passo, onde você vai colocar a emoção levada característica. Durante esse momento de enviar o espaço quântico, ou seja, colocar o símbolo na mente e imaginar ele nessa escuridão cada vez mais distante e abrir seu campo, você vai ter que combinar isso com a melhor emoção que você encontrar naquele momento. Eu sempre lembro dessa frase, quando faço essa prática. Como eu me sentiria se eu recebesse essa graça? Como eu ficaria? Como meu coração agiria? E eu tento reproduzir isso como um sentimento. À medida que vocês se acostumarem a buscar isso dentro de vocês, pode ser que durante o dia vocês lembrem de um fato, por exemplo, ou vocês podem provocar isso, de um momento que vocês ficaram muito contentes, que a alegria transbordou. Pode ser alguém que tenha sido salvo da morte, que vocês gostavam muito, ou o nascimento de alguém, ou uma surpresa incrível que vocês tiveram na vida de vocês. Todos nós tivemos coisas incríveis na nossa vida. É que nós não lembramos mais. Nós damos mais valor às coisas terríveis. O ego, sempre apegado ao sofrimento, não nos permite, muitas vezes, lembrar desses momentos maravilhosos. Pode ser, por exemplo, quando a gente encontrou a pessoa que a gente ama, ou amava. Não importa. O fato em si não é importante, o que é importante é a emoção que nós sentimos. E aí nós conseguimos, aos poucos, reproduzir essa emoção que está lá presa no passado por um fato qualquer, atualizamos ela
como uma forma de oração. E é ela que leva essa força de emoção elevada que nos contata diretamente com esse ambiente que é chamado de campo quântico, né? Onde todas as coisas existem em possibilidade. E aí, depois de fazer a prática, como nós vamos ver, a gente precisa lembrar disso aí, ó. Porque o contrário é verdadeiro, tá? Vocês vão lembrar várias vezes durante o dia daquilo que vocês precisam, ou que fizeram a prática com o objetivo de adquirir ou de conquistar. Então, nós temos que trazer uma nova informação para isso. Então, normalmente a gente ainda não deu, né? Ainda não conseguimos, ainda não consegui. Quando vier esse pensamento, coloque a emoção elevada. Troque imediatamente a emoção correspondente por uma emoção elevada. Ao invés de estar insatisfeito, ao invés de estar reclamando da vida, ou qualquer outro tipo de pensamento e sentimento correspondente, a gente imediatamente coloca a gratidão e já imaginando que o objeto saiu pelo correio e já está chegando. É uma questão de tempo agora. E a gente agradece por isso. Cada vez que a gente agradece, a gente fortalece o vínculo. O vínculo com aquilo que nós precisamos. Agora, é bem verdade que isso chegará quando a gente menos espera. E isso é interessante. Vai nos pegar desprevenido. Pode chegar da maneira mais surpreendente possível. E é muito simples, porque isso virá de uma área totalmente desconhecida na nossa vida. E é por isso que é chamado de campo quântico. Porque ele não percorrerá os mesmos caminhos que nós estamos acostumados. E é por isso que a mente é incapaz de nos levar por esse caminho. Tem que ser a consciência. Nós temos que nos desprender de muitas coisas. E uma coisa que é fundamental a gente aprender a trabalhar é a dúvida. É que um amigo chama de efeito senão, né? Na verdade, quando a mente, durante o processo do dia a dia, começa a colocar em dúvida, mas será que funciona mesmo? Ali vocês têm que matar na raiz. Já começou a brotar o verme. Já começou a correr, o cupim já chegou. Ali você tem que estar atento. E aí, mais uma vez, substituir pela gratidão. A dúvida em si mesmo, como a gente vai estudar no quinto compromisso, não é ruim. O problema é que nós usamos a dúvida contra nós. Aliás, o ego usa, né? Para que a gente continue e não obtenha o que é preciso. E nem descubra, isso é mais importante, nem descubra o poder que a gente pode acessar se quiser. É que esse poder está relacionado à fé. Mas a fé, ela é disponível, é muito pequena no início. Por isso que às vezes as coisas podem demorar um pouquinho. Porque enquanto 3% dizem que querem, existe um coro lá dentro da mente dizendo, não queremos, eu não mereço. Imagina se eu mereço isso, eu sou uma pessoa horrível. Sempre se fala no eu porque o eu fala como primeira pessoa, mas se a gente pudesse olhar de fora, a gente diria, não dá para ele porque ele não merece. Ele fez isso e isso. Ele é uma criança muito malvada, desobediente. Ele não obedece a Deus. Ele tem muito pecado para pagar. Ele tem que sofrer mais um pouco. Mas como o eu usa a nossa própria mente para falar, então ele fala, eu não mereço, eu sou um pecador, eu tenho que sofrer mais para aprender. É sempre na primeira pessoa. E isso de fé, gente, é o seguinte, como dizia o mestre lá, né, um fé do tamanho de um grão de mostarda, né, porque realmente são partículas de fé. Mas a gente pode dar uma sugestão para vocês e começar com coisas pequenas. Pequenas conquistas. Porque sim, para se ter energia suficiente para grandes mudanças, é preciso que a pessoa tenha uma grande fé. E é meio raro hoje em dia as pessoas terem fé. Às vezes pessoas muito simples conseguem mover montanhas e uma pessoa que é altamente ilustrada, muitos pensamentos na cabeça, aquela coisa toda, muito conhecimento, tem pouquíssima fé. Como diz, conhecimento é algo conhecido e a fé tem a ver com algo desconhecido. É quando a gente ultrapassa os limites da caixinha, né? Quando, por exemplo, consegue se curar de uma doença que todo mundo dizia que era incurável e que a gente ia morrer. Ou conseguir coisas que nunca ninguém conseguiu. Ou que a pessoa não conhece que alguém tenha conseguido, né? Ou que muitas poucas tenham conseguido.
Então a fé, na verdade, tem a ver com a quantidade de consciência e de vontade que é aplicada num determinado sentido. Para pequenas coisas funciona muito bem. Então, quando a gente começa a entender como é que funciona isso, a gente vai verificando que existe um poder que está à disposição. Basta saber acessá-lo com responsabilidade. É o poder que nos mantém vivos todos os dias da nossa vida. Só que esse poder se esgota. A gente pode sim renová-lo e pode aumentá-lo o suficiente para que esse corpo possa produzir o que é necessário para que a alma se alimente, o espírito se alimente e possa então realizar seu caminho. Mas a fé em particular é uma força de vontade inabalável. Então a prática ela é muito simples, tá? Vocês vão ver, eu vou mandar para vocês aí. Só que antes de fazer a prática, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo onde a gente explica essa prática. E a prática que eu vou enviar para vocês foi a que nós criamos, tá? A do Joe Dispenza é um pouquinho mais extensa, porque ele tem duas etapas ou duas oportunidades para criar algo. Eu acredito que alguém que está começando, como nós, é necessário menos e mais direto, mais prático, para que a gente não se canse e não fique na metade do caminho, né? Então, enquanto que lá ele dá oportunidade para uma coisa material, uma coisa espiritual, vocês escolham qualquer coisa que vocês necessitem na sua vida, mas necessitem muito, né? E aí coloquem aí, trabalhem conforme o roteiro que eu passei para vocês, que depois vocês vão poder ver ali os desenhos, tudo. Os slides vão estar disponíveis logo em seguida. Nós tivemos muitas experiências. Eu, como disse a vocês, eu reconheço que eu sou uma pessoa cética e já examinei muito bem as minhas dúvidas. Tive tempo para fazer isso. Então eu já tenho um certo arcabouço, vamos dizer assim, de ferramentas que eu uso para quando eu percebo que a dúvida se instalou negativamente, né? E vocês vão aprender a fazer isso também, a trazer a dúvida para o lado de cá, do muro. Ser nossa sócia nesse empreendimento. Então, quando a dúvida se instala, eu sempre pauso uma pergunta para mim mesmo: por que não? Ah, porque não sei o que. Não, por que não? Me explica melhor. Vocês vão ver que todos os argumentos da mente são ridículos. É simplesmente para impedir de você continuar fazendo o que é preciso ser feito. E aguardar pacientemente. Porque não há nada que resista a uma boa dose de vontade. Na verdade, o que a gente vai fazer é tirar as coisas do caminho para que aquilo que nós precisamos venha até nós. Seja o que for. Agora, por final, eu preciso dizer para vocês, tomem muito cuidado naquilo que desejarem. Analisem muito bem. Que nunca prejudique ninguém, nem prejudique a vocês. Porque aquilo que vocês semearem no campo quântico vai voltar que nem uma bomba atômica. Que pode ser uma bomba atômica de amor ou de problema. Eu estou falando isso porque às vezes o ego sugere coisas que não são muito decentes, né? Então, saiba que esse é um poder inimaginável, mas que a gente precisa estar muito bem centrado. Não há problema nenhum em querer coisas materiais para que a gente possa se desenvolver melhor nessa vida. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas é quando, na verdade, por algum motivo X, às vezes por motivos vãs ou vis, né? A gente dedica um poder para desenvolver algo que não tem menor cabimento, né? Tem que ser algo que a gente realmente precise. E aí, quando aquilo vem, a gente compreende. E se prostra, como se diz, né, humildemente, porque reconhece que fazemos parte realmente de um poder e de um todo magnífico. E que até então a gente não faz nem ideia quem nós somos. Quem realmente somos. É isso, gente.